eu pensei em alguns exemplos de discurso indireto livre. Por exemplo, o Cristóvão Tesa. O Cristóvão Tesa tem um livro, esse livro aqui, A Tirania do Amor. É uma obra narrada em terceira pessoa, publicada pela Todavia. Tem um trecho na página 63 que diz: sim, exatamente isso, mas ouvir a verdade seca e objetiva sobre seu pai, quem diz verdade seca e objetiva? Ele está ouvindo de um outro, é um terceiro, porque está sendo narrado em terceira pessoa, tem um narrador, e esse narrador de repente diz, esse narrador não é ninguém a princípio, quem é essa voz? Diz assim: sim, exatamente isso, mas ouvir a verdade seca e objetiva sobre seu pai, dos lábios de outra pessoa, o machucou. Essa adjetivação, que às vezes aparece no meio de uma narrativa, chama muito a atenção, porque você pensa, pô, mas quem que está pensando isso? Quem está pensando isso é o próprio personagem, é o próprio protagonista da história, é o sujeito que está sendo objetificado pela narrativa. Mas, de repente, a narrativa ela é possuída pelo protagonista. Então, aparece algo como realidade seca e objetiva. O discurso indireto livre do Cristóvão Tesa é bem sutil, por isso que eu fui atrás de um ótimo exemplo de discurso indireto livre, e que pode ser uma sinalização de uma transição bem interessante de um romantismo para um realismo, um arco, né, de percurso do Machado de Assis, no caso, é essa obra chamada Quincas Borba, que é uma obra maravilhosa, maravilhosa. Tem muita coisa para aprender com Machado de Assis ainda, muita coisa. Por exemplo, quando ele diz a narrativa, o seu bom pajem, você tem um toque de discurso indireto livre. Ou seja, ele quis continuar com os escravos da província, né, do interior, ao passo que a sua alta classe exigia que os seus pajens fossem brancos, fossem franceses, europeus e tal. E aí ele fala que o escravo dele foi degradado a outros serviços, né? Essa opinião, esse ponto de vista, essa perspectiva particular é, sem dúvida, vamos dizer, uma impregnação do personagem principal. Então, em alguns trechos, tem uma exclamação: pobre Quincas Borba, né? Quem que diz isso? O narrador? Não, é o personagem. Não havia dúvida, estava doido. Ele recebe uma carta do Quincas. Pobre Quincas Borba. Quem pensou isso foi o Rubião, não foi o narrador. Esse narrador não é um personagem, né? Aí esses exemplos, no caso do Machado, eu acho que algumas coisas podem ser destacadas, né? E tem um terceiro exemplo muito interessante que está num livro, um livro do Harris, Thomas Harris, que é o Silêncio dos Inocentes. Na abertura, a detetive ela é convocada lá pelo promotor, pelo seu superior, para uma missão. E aí esse promotor fala: espero que você não tenha se assustado com a minha convocatória e tal. E ela responde, né, no diálogo, tudo narrado em terceira pessoa, não. Só que tem o travessão descritivo e aparece o pensamento dela, not entirely true, em inglês. Tipo, não é bem verdade, não é totalmente verdade, não é inteiramente verdade. A tradução matou, transformou o discurso indireto livre em discurso direto, ou seja, criou o seu pensamento como um discurso direto. Não era inteiramente verdade, pensou Starling. Na versão em inglês está em itálico, não é de todo verdade. Um dos recursos do discurso indireto livre é contrapor pensamento e palavra, quando eles se contradizem, ou quando precisam de uma especificidade. Outro exemplo bom, como nos dá o Machado, são as exclamações. De repente o personagem está pensando tão alto que ele impregna a narrativa. Acho que, para começar, são os exemplos que eu consegui reunir nesses últimos dias para ilustrar essa questão que é tão interessante, que é um recurso tão bacana, né, pro autor, para a autora, né?